Por que o fracasso é o segredo do sucesso? Descubra como o fracasso, quando bem processado, pode ser um poderoso aliado na sua busca pelo sucesso. Aprenda a transformar erros em aprendizados e conquiste seus objetivos. O caminho para o sucesso raramente é uma linha reta e sem obstáculos. Na verdade, tropeços e desvios são frequentes na jornada de qualquer pessoa que busca conquistar seus objetivos. A temida palavra fracasso paira sobre nossas cabeças, muitas vezes nos impedindo de correr riscos e perseguir nossos sonhos. Mas será que o fracasso é realmente um vilão a ser evitado a todo custo? Neste artigo, vamos explorar uma perspectiva diferente. O fracasso pode ser, na verdade, o segredo do sucesso. Desmistificando o fracasso. De vilão a professor. O fracasso pode ser definido como o resultado indesejado de uma ação ou empreendimento. É quando nossos esforços não geram os resultados esperados. Pode ocorrer em diversas áreas da vida, como carreira, relacionamentos, finanças e saúde. Imagine um atleta experiente admitindo nunca ter tropeçado durante uma corrida. Parece estranho, não é? Da mesma forma, trilhar um caminho de sucesso sem experienciar o fracasso parece igualmente surreal. O fracasso é uma parte intrínseca do processo de aprendizado e crescimento de qualquer pessoa. A questão é: como lidamos com ele? Enxergá-lo como um vilão que nos impede de alcançar nossos objetivos é um equívoco. Na verdade, o fracasso pode ser um professor rigoroso, mas valioso. Ele aponta nossos erros, revela caminhos alternativos e nos prepara para os desafios futuros. A chave está em encará-lo como uma oportunidade de crescimento. Por que o fracasso assusta? É natural temer o fracasso, pois frequentemente está associado a sentimentos de vergonha, humilhação e inadequação. A sociedade muitas vezes nos condiciona a ver o fracasso como algo a ser evitado a todo custo, o que pode nos paralisar diante de riscos e objetivos desafiadores. No entanto, o fracasso não deve ser encarado como o fim do caminho, mas sim como uma etapa fundamental no processo de aprendizado e crescimento. Cada fracasso traz consigo lições valiosas que podem nos tornar mais resilientes e preparados para os desafios futuros. Fracasso e sucesso. Dois lados da mesma moeda. Você já notou como raramente ouvimos sobre os fracassos de grandes empreendedores ou personalidades de sucesso? A mídia tende a focar apenas nos resultados finais, no glamour da conquista. Mas a realidade é diferente. Pessoas bem-sucedidas, sem exceção, enfrentam fracassos. A diferença está na forma como lidam com eles. Walt Disney, por exemplo, foi demitido de um jornal por falta de imaginação. Steve Jobs, cofundador da Apple, foi demitido da própria empresa que ajudou a criar. Oprah Winfrey foi demitida do seu primeiro emprego na TV por ser inadequada para a função. Esses são apenas alguns exemplos de como o fracasso pode ser um trampolim para o sucesso. Aprendizados do fracasso. Transformando erros em propulsão. O fracasso, quando bem processado, pode gerar aprendizados valiosos que impulsionam a sua jornada rumo ao sucesso. Veja como. Autoconhecimento. O fracasso nos coloca frente a frente com nossas limitações e nos faz refletir sobre o que precisa ser mudado ou aprimorado. Resiliência. Ao superar o fracasso, desenvolvemos a resiliência, a capacidade de se adaptar e se recuperar diante da adversidade. Pessoas resilientes aprendem a lidar melhor com os obstáculos e se levantam mais fortes após cada queda. Novas estratégias. Analisar as causas do fracasso permite o desenvolvimento de novas estratégias e a adoção de abordagens diferentes para alcançar o objetivo. Motivação. Superar o fracasso e transformar um resultado negativo em aprendizado é extremamente motivador. A sensação de vitória, por menor que seja, nos impulsiona a seguir em frente. Quebrando o medo do fracasso. O mito da perfeição. O medo do fracasso é um grande obstáculo que nos paralisa diante de novos desafios. Vivemos em uma sociedade que valoriza a perfeição, onde o erro é visto como sinônimo de incompetência. Mas a perfeição é uma utopia. O aprendizado muitas vezes vem da tentativa e do erro. Então, que tal quebrar o mito da perfeição?
Permita-se errar, aprenda com os tropeços e siga em frente. Grandes invenções e descobertas científicas surgiram a partir de erros cometidos durante experimentos. Imagine o que perderíamos se o medo do fracasso nos impedisse de tentar. Abraçando o fracasso. Cultivando uma mentalidade de crescimento. A mentalidade que adotamos diante do fracasso exerce um impacto significativo na nossa jornada rumo ao sucesso. Existem basicamente dois tipos de mentalidade. Mentalidade fixa. Pessoas com mentalidade fixa acreditam que suas habilidades e inteligência são fixas e imutáveis. Ao fracassar, elas tendem a se desanimar e desistir, pois acreditam que não possuem capacidade para mudar o resultado. Mentalidade de crescimento. Pessoas com mentalidade de crescimento acreditam que suas habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas através do esforço e do aprendizado. Diante do fracasso, elas buscam identificar as causas do erro, veem o ocorrido como uma oportunidade de aprendizado e se empenham para melhorar na próxima tentativa. Cultivar a mentalidade de crescimento é essencial para transformar o fracasso em um trampolim para o sucesso. Acredite! Você tem a capacidade de aprender, evoluir e superar os desafios que surgirem em sua jornada. Estratégias para transformar o fracasso em uma oportunidade. Ao invés de se deixar abater pelo fracasso, adote estratégias para transformá-lo em uma valiosa oportunidade de aprendizado e crescimento. Veja como. Analise as causas do fracasso. Reflita sobre o que levou ao resultado negativo. Quais erros foram cometidos? O que poderia ter sido feito de forma diferente? Comemore as pequenas vitórias. Reconhecer e celebrar o seu progresso, por menor que pareça, é fundamental para manter a motivação. Lembre-se: o caminho para o sucesso é feito de pequenos passos. Busque inspiração em histórias de superação. Conheça a trajetória de pessoas bem-sucedidas que enfrentaram e superaram o fracasso. Suas histórias podem te inspirar e te dar força para seguir em frente. Desenvolva a sua rede de apoio. Cerque-se de pessoas positivas e que acreditam em você. Compartilhar o seu processo de aprendizado com amigos, familiares ou terapeutas pode te trazer alívio e uma nova perspectiva. Fracasso e inovação. O motor da mudança. O fracasso, muitas vezes, é o gatilho para a inovação. Pense em quantas invenções e descobertas surgiram a partir de tentativas fracassadas. A penicilina, por exemplo, foi descoberta por Alexander Fleming acidentalmente, a partir de um erro de laboratório. Quem diria que um tropeço poderia salvar milhões de vidas? O fracasso não é uma sentença final, mas sim um degrau na escada do sucesso. Ao aprender a encará-lo como uma experiência de aprendizado e crescimento, você transforma o revés em impulso para seguir em frente. Pessoas bem-sucedidas não são aquelas que nunca falharam, mas sim aquelas que aprenderam a lidar com o fracasso de forma resiliente e estratégica. Portanto, erga a cabeça, aprenda com os erros, siga em frente e transforme o fracasso em seu aliado rumo à conquista de seus sonhos. Perguntas frequentes. Pergunta 1. Por que algumas pessoas têm medo de fracassar? O medo do fracasso muitas vezes está relacionado à preocupação com o julgamento dos outros e ao desconforto de sair da zona de conforto. Pergunta 2. Como posso aprender com meus fracassos? Refletir sobre suas experiências, identificar os erros cometidos e pensar em maneiras de evitar repeti-los no futuro é uma maneira eficaz de aprender com o fracasso. Pergunta 3. É possível evitar completamente o fracasso? O fracasso é uma parte natural da vida e é impossível evitá-lo completamente. No entanto, podemos aprender a lidar com o fracasso de forma construtiva e usar essa experiência para nosso benefício. Pergunta 4. Quais são algumas estratégias para superar o fracasso? Cultivar a resiliência, manter uma mentalidade positiva, buscar apoio emocional e aprender com os erros são algumas estratégias eficazes para superar o fracasso. Pergunta 5. Como posso usar o fracasso como motivação para o sucesso? Em vez de se deixar desanimar pelo fracasso, use-o como uma fonte de inspiração e motivação para continuar trabalhando em direção aos seus objetivos.
Lembre-se de que cada revés é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Chegamos ao final do áudio porque o fracasso é o segredo do sucesso. Gostou deste conteúdo? Compartilhe com alguém que precisa de apoio nesse momento.